Oi, resplandeça! Esqueça tudo, né? Esqueça tudo. Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Calma que eu tô cheia de coisa. É muita informação pra minha cabeça. O que é que foi esse louvor? Obrigada por voltarem. Eu cheguei a dizer assim, bebam água rápido e voltem. Não quero vocês lá embaixo, não. A unção estava boa demais pra vocês irem embora. Fiquem aqui. Fique aqui, meu amado. Fique aqui. Pois mantenha aqui. Cadê todo mundo? Vem todo mundo aqui. Gente, que bênção esse louvor. Eu tenho muita coisa para falar sobre tudo que eu já senti desde que eu cheguei na igreja. Para começar, olha o que eu ganhei. Assim que eu cheguei, vocês sabem que aqui tem um ministério de desenhos e arte profética. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Vocês estão vendo isso aqui? Olha, a Dani tá aí. Dani, você está vendo o desenho que você fez? Eu pedi isso para a igreja ontem. E você vai entender por que eu pedi isso para a igreja. Mas assim, a Dani fez esse desenho. E aí eu comecei a chorar, né? Peguei a carta que ela escreveu. E aí o Senhor falou assim, vira o desenho de cabeça para baixo. Eu vou virar agora. Oh, pede worship no fundo, glória a Deus. Eu tô quase caindo mesmo. Obrigada por me avisar. Se eu caísse ia ser engraçado, ia fazer uns views na internet, né? Eu tô brincando. Obrigada. Mas aí Deus falou assim pra mim, vira o desenho de cabeça para baixo. Já vocês vão entender o porquê que Deus mandou eu virar o desenho de cabeça para baixo. Mas o Senhor tem algo para derramar aqui hoje. E assim, Ele já está derramando, gente. Ele não precisa de mim. Ele não precisa do pastor Mateus. Ele não precisa de ninguém para derramar o que Ele tem para derramar. Porque o Espírito Santo, aquele que derrama, já está aqui. Ele já está aqui. E a gente cantou, se a graça é um oceano, nós estamos nos afogando. E gente, está todo mundo se afogando aqui. Eu sinto que a gente está num nível de profundidade que não está mais nos artelhos, não está mais no joelho, não está mais nos ombros, já passou aqui em cima e não tem mais condição. A gente não respira mais sozinho. Quando você está se afogando na presença, você nem respira mais. Sua respiração depende dele, a sua vida depende dele. Você não controla o que você faz, porque você está mergulhado dentro da presença. E essa é a graça. A graça foi feita para nos inundar, nos transbordar e nos encher ao ponto de que a gente vai estar tão mergulhado que a gente vai estar se afogando nessa graça. E eu sinto que hoje é dia de se afogar nessa graça. Quem quer se afogar junto comigo? Nunca pensei na minha vida que eu diria, vamos se afogar, mas vamos se afogar. Porque não tem nada melhor do que estar em um lugar onde você depende unicamente dele. Você não depende de você, suas forças, seu talento para nadar, sua própria respiração, nada que vem de você te sustenta. Mas quando você entra no lugar onde você vai viver uma vida sustentada por Ele, tudo muda. A atmosfera muda. Sua família muda, a sua vida muda, o seu coração muda, o seu propósito, você começa a entendê-lo e você começa a viver uma vida completamente diferente. E eu sei que Deus nos trouxe aqui nesse dia para transformar as nossas vidas. É um dia que vai separar. Já viu antes e depois de Cristo? Vai ser um antes e um depois do Resplandeça Day, gente. Deus já está fazendo, mas vai ser um antes e um depois do momento que a gente está aqui. O Resplandeça Day vai nos transbordar, já tem me transbordado desde que eu cheguei aqui. E a Sara falou um negócio aqui em cima, ela disse alguma coisa sobre altitude, por causa do negócio de escalar, né? Gente, eu não sei se eu deveria, eu sou tão desastrada, eu quase caí daqui, imagina se eu escalar, vou cair lá de cima. Mas aí ela falou o seguinte, quem quiser escalar, pode escalar, porque se você vai para novas altitudes, você está mostrando o seu posicionamento. E uma vez Deus me disse assim, ó, a sua atitude define a sua altitude. E eu vejo que Deus está nos dando uma nova atitude hoje. Ele está mudando atitudes para que você saia do raso e você entre numa nova altitude de posicionamento.
Deus está dando um novo posicionamento para você, uma nova atitude para mudar sua altitude. Só que aí, olha só, olha que doido. Não era nem isso que eu ia ministrar, gente. Meu Deus, Deus está mudando tudo. Glória a Deus, né? Quando você vai para uma altitude alta, tem alguém aqui que, não sei, faz escalada de verdade mesmo? Não, né? Tá bom. Eu não faço também, eu não sei porque eu falei isso. Não faço. Mas se você pesquisar no Google, você vai ver que quando você chega em... Ah, vocês são do Rio. Aqui é cheio de monte, de montanha. Pronto, já subiram algum monte bem alto? Pronto, ótimo. Achei o exemplo perfeito. Vocês subiram num monte bem alto. A respiração começa a ficar estranha. Começa a ficar mais difícil. Por que começa a ficar mais difícil? Porque quando você chega a uma altitude mais alta, você não respira por você mesmo. Olha a chave que Deus está dando pra gente. Se a gente está mergulhado na graça e está se afogando na graça, e se a gente tem que ter um posicionamento que vai mudar a nossa altitude, Ele está dizendo, Ele está nos levando para um lugar de dependência nele. Olha a revelação do céu, fresquinha. Deus está dando revelação fresca. Ele está nos colocando em um lugar de dependência nele. Enquanto o louvor estava cantando, olha o texto bíblico que Deus me deu. A Bíblia, ela é completa por si só. Não precisa de explicação. Não precisa de palavra bonita. Não precisa de piada. Não precisa de nada. A Bíblia por si só já é a palavra de Deus. É um livro completo. E olha só o que Deus ficou me dizendo durante o louvor. Eu não estava me aguentando. Minha maquiagem deve estar toda borrada. Nem sei para que eu passei rímel. Mas tudo bem. Vocês também passaram. Vocês também estão se arrependendo de ter passado. Eu sei, eu estou entendendo. Mas olha só o que Deus me disse. Salmos 139. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do seu espírito? Para onde eu poderia fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, lá você está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo assim a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se torna noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilha como o dia, pois para ti as trevas são luz. Vocês estão entendendo isso aqui? Davi, em um momento de muito desespero, diz: e se as trevas me encobrirem? E se tudo for escuridão, eu não conseguir enxergar nada, ali na escuridão eu verei que nem as trevas são escuras para aquele que é a luz. Não é à toa que Ele te chamou para o resplandeça. Não é à toa que Ele te disse: eu sou a luz do mundo. Vai lá, resplandeça também. Pega a minha luz e resplandeça para o mundo. E mostre quem eu sou para o mundo. Porque Ele te escolheu. Porque Ele te chamou. E Ele já está aqui. A presença desse Jesus. Do Jesus que nos chamou das trevas para sua gloriosa luz. O Jesus que nos chama de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a mensagem perfeita dele. Esse Jesus está aqui hoje. E Ele está curando corações, gente. Eu vejo algo muito profético nesse lugar. Eu vejo que a mão do Senhor está estendida aqui. E a mão estendida do Senhor está curando, está abençoando, está trazendo milagres. E às vezes são milagres que você nem mesmo chegou a orar. Sabe aquela coisa que você nem chegou a orar porque você não teve coragem de pedir para Deus? Eu vejo o Senhor dizendo: eu estou fazendo. Enquanto você está cuidando do trabalho do meu reino, eu estou cuidando da sua casa, do seu coração, da sua família. Eu estou cuidando e eu estou fazendo. Eu literalmente vejo a mão de Deus estendida nesse lugar aqui hoje. Desde que eu pisei, é só profeta, só coisa profética. Eu vim para receber, não vim para falar nada não. Eu tô quase falando assim: pastor Mateus, toma o microfone. Eu vou receber.
Porque vocês são diferentes. A atmosfera está diferente nesse lugar. E eu espero que você esteja entendendo o que isso significa. Porque eu venho, falo o quê? Uns 30, 40 minutos. Eu volto para a Bahia. Mas quem sou eu? Eu sou uma improvável. Eu sou pequena, não só fisicamente, que eu realmente sou baixinha, mas não é só isso. Eu sou pequena. Você também é pequena. Mas quanto mais nós nos diminuirmos, maior Ele será em nós. E eu vejo que muito maior do que vocês nesse lugar está a presença do Senhor. Eu vejo uma busca para se diminuir, para receber dele. E hoje Ele vai derramar, Ele já tem derramado, amém? Amém. Vamos para a palavra que o Senhor separou para hoje. Eu vou ser bem direta, bem rápida, porque Deus tem algo diferente para fazer, porque Ele já está fazendo algo diferente. Mas se você puder abrir sua Bíblia comigo em 2 Reis 4, por favor. 2 Reis 4, aleluia. Gente, a Letícia fez um trono. Ai, Letícia. A Letícia fez um trono. Ai, meu Deus. Vou nem olhar pra ela, senão eu vou começar a chorar de novo. Letícia, fique longe da minha visão, Letícia, por favor. Depois eu olho pra você. Deus usa muito vocês, gente. Muito. Em cada cantinho, desde que eu cheguei, já vi várias pessoas sendo usadas, recebendo de Deus, e eu recebi através de vocês. Muito. Mas eu já vou chegar aí. Já abriram em 2 Reis 4? Todo mundo, amém? Ok, 2 Reis 4 vai contar a história de uma viúva. Essa viúva estava num deserto, desesperada, estava perdendo os filhos, ia perder os filhos para escravidão, e ela estava quase morrendo também, porque ela praticamente não tinha comida. Ela tinha só um pouquinho de azeite que era para fazer pão na casa dela. E aí ela vai para o profeta desesperada e fala com ele. Acompanha comigo no versículo 1. Ela vai e fala com o profeta. E ela chega e fala assim: profeta, os meus filhos vão ser vendidos para um credor e eu não tenho nada. E aí no versículo 2, Eliseu pergunta para ela: como eu posso te ajudar? Diga-me o que você tem em casa. E ela responde: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então Eliseu disse assim: vai pedir emprestado vasilhas aos seus vizinhos, mas peça muitas. E depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Esse versículo é importante. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. E ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. A pergunta que o profeta faz para ela é muito simples: o que você tem em casa? E é o que Deus está perguntando para a gente hoje. O que nós temos em casa? O que você tem em casa? E você pode estar se perguntando: tá, que pergunta é essa? Você está maluca? Eu não sei o que eu tenho em casa. Essa mulher, ela responde assim para o profeta. Quando ele pergunta o que você tem em casa, ela automaticamente diz: eu não tenho nada. E aí eu imagino ela falando: eu não tenho nada. E ela lembra: calma, eu tenho uma coisa, mas é tão pequena que ela começa assim: exceto um pouco de azeite. Eu sou essa mulher, porque várias vezes na minha vida Deus me pediu certas coisas e eu falava assim: Senhor, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho nada. Como é que eu vou viajar ao Brasil pregando? Eu nem sei falar direito. Deus, como é que eu vou morar nos Estados Unidos? Hoje eu faço teologia nos Estados Unidos, vai fazer 2 anos. E aí eu posso dizer assim: Deus, como é que eu vou morar em outro país se eu nem inglês falo? Eu não tenho nada. E aí outra coisa que Deus fez na minha vida, gente, tudo graça de Deus, porque eu sou uma improvável, mas Deus me levou para pregar em 16 países. 16 países.
A garota que não falava inglês, nem português eu falo direito. A improvável, que não tinha e continua não tendo nada. E aí Deus me perguntava, o que você tem em casa? E eu sempre dizia, Senhor, eu não tenho nada. E aí Deus me ensinou uma coisa. Aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas, a gente se pergunta muito, né? Deus, o que você quer fazer da minha vida? Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Quando vai começar? Como vai começar? E algo muito simples que Deus me ensinou é que a forma que Ele quer nos usar é com algo que Ele já nos deu. Às vezes a gente está esperando chegar o profeta e falar, eis que te digo, você é pastor. Ou então a gente está esperando alguém entregar o microfone na sua mão e falar assim, fala. A gente está esperando a posição para depois se comportar com o posicionamento que a gente tem que ter. Mas o Senhor está dizendo hoje, antes de posição, Ele quer posicionamento. Antes de dar a posição, Ele quer seu posicionamento. Aí vamos lá, um exemplo. Você quer muito ser usado no ministério aqui de artes. Aí você fica assim, Senhor, toca no coração do Rodrigo para me chamar. Toca no coração do líder de louvor aqui para me chamar para cantar. Toca no coração do Mateus para me dar uma oportunidade de eu pregar. E aí Deus está dizendo assim, você quer a posição? Cadê o seu posicionamento? E não é só sobre ir atrás para poder pregar no microfone. É sobre ter o coração de pastor quando você está servindo, quando ninguém está te vendo. É na célula, é você realmente ser fiel. É limpando a igreja, você ter um coração fiel, como se você estivesse aqui na frente com todo mundo te vendo. É na sua escola, mesmo que não seja na igreja que é fácil, você realmente está posicionado, pregando, mesmo que não seja fácil. Mesmo que não seja aqui dentro da igreja, no ambiente que é fácil. Cadê o seu posicionamento? Isso me lembra muito a história de José. José, gente, foi escravo, foi para a prisão. Mas Deus tinha dado um sonho para ele quando ele era jovem, não tinha? Ele tinha uma promessa de Deus. Você será um governador. Aí imagina, você será um governador. Na prisão, Deus. Na escravidão, Deus. Como assim? Mas mesmo estando dentro da escravidão, dentro da prisão, José se comportou como governador. Tanto se comportou como governador que se você vai ler a Bíblia, você vê que ele foi colocado como chefe dos escravos. Aí depois ele vai para a prisão, o carcereiro olha assim e fala assim, você é muito especial. Você é muito especial, deixa eu te colocar para ser chefe dos prisioneiros. Ele não deixou de ser prisioneiro, também não deixou de ser escravo, mas ele foi colocado como governante no lugar que ele estava, porque mesmo sem posição, ele tinha posicionamento. E aí, olha o que Deus está dizendo para a gente. Ele se comportava como governador sem ter a posição, mas ele tinha o posicionamento. E porque ele tinha um posicionamento, Deus deu a posição depois. Ele passou pelo processo da escravidão e da prisão. E porque ele se posicionou dentro da prisão, o copeiro lembrou dele. E ele é levado ao palácio. E aí o mundo que morreria de fome foi salvo da fome. Aí a família dele vai para o Egito. E toda a história, não só de José, mas de uma geração, é transformada. Porque ele se posicionou, mesmo sem ter posição. É o que Deus está mandando você fazer hoje. Eu sei que não é uma mensagem bonita dizer, vai lá e se posiciona no lugar difícil. Vai lá e se posiciona na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família, nas suas redes sociais, com você mesmo, por causa desse pecado de estimação que você está alimentando. Se posiciona. Faz o certo. Não é fácil, mas é recompensador. Se você realmente quer resplandecer, você precisa aprender a se posicionar, para que a luz dele resplandeça em você, e para que pessoas vejam quem ele é através de você. Vamos lá, a mulher do azeite. Vocês estão comigo? Eu sou meio doida, eu vou lá, eu volto cá. Vocês estão me entendendo, né? Se vocês não entenderem, vocês falam assim, Jay, peraí que eu não estou entendendo. Aí eu dou uma parada. Vamos lá, a mulher do azeite.
O que ela tinha em casa? Um pouquinho de azeite. E aí às vezes você não sabe o que você tem em casa, porque o que você tem é muito pouco. E aí Deus está dizendo, pode até ser que o que você tem é muito pouco, mas você tem tudo o que você precisa. Porque quando você entende que a Bíblia representa o azeite como a presença do Espírito, você pode até não ter uma voz bonita, você pode até não pregar bem, você pode até não ter a posição, mas você tem presença. E se você tem presença, você tem tudo o que você precisa. Se você tem presença, você tem tudo que você precisa. Aí, olha o que o profeta diz. Tá bom, você tem azeite. Mesmo que seja pouco, você tem azeite. Vai nas suas vizinhas e pega vasilhas. Aí olha o que Deus fala com isso. Se você tem que ir nas suas vizinhas pegar azeite, o Senhor está mostrando pra gente que o fluir do milagre não acontece só para você. Ele quer fluir o pouco de azeite que você tem para outras pessoas. Porque o milagre dela só aconteceu quando ela se posicionou para derramar do azeite nas vasilhas das vizinhas. E aí quando você chega mais embaixo, olha o que o texto diz. Filho, traga-me mais uma vasilha. E ele responde, já acabaram. Então o azeite parou de correr. A multiplicação do azeite não tem a ver com a quantidade de azeite que você tem. Tem a ver com a quantidade de vasilhas que você busca. Se você não tem buscado vasilhas, é por isso que você não está tendo azeite. O dom que Deus te deu nunca foi para você. Para de ser egoísta. Já chega. Chega. Eu estou cansada de uma geração do mimimi que só vive para si mesma. Já chega. Ai, porque eu. Chega. Acorda. Acorda para a vida. Desculpa estar falando isso, mas você precisa acordar. Eu preciso acordar, a gente precisa acordar. A gente pede para Deus tantas coisas para nós mesmos e a gente não está recebendo. Por quê? Porque a multiplicação do azeite só acontece quando você derrama para outros. E aí Deus está dizendo, calma. Enquanto você está derramando em outros, enquanto você está cuidando do que eu te pedi, eu estou derramando em você. Porque a mulher derramava nas vasilhas das vizinhas e estava dando milagre para as vizinhas, para as vasilhas das vizinhas, mas também estava acontecendo o milagre dela. Acontece ao mesmo tempo. São coisas interligadas, gente. Nós fomos chamados para ser para viver um ministério de igreja de verdade. Eu não sou igreja, nós somos a igreja. O seu egoísmo está te matando, está matando o seu propósito. Porque seu propósito não é para agradar você mesmo, não é para crescer a sua imagem, não é para te dar seguidores, nem te dar posição. O seu propósito é para te dar unção, para derramar em outros. Não existe propósito que só abençoa você, não existe. Se você está procurando isso, pode ir embora, porque você não vai achar. Só existe propósito que abençoa e derrama em outros. Então identifique o que você tem em casa para você derramar nos outros. Porque se você continuar guardando o que você tem, seu azeite vai acabar e você vai morrer de fome. Se você continuar guardando o que você tem e não derramando, sua multiplicação nunca vai acontecer. E você vai ser igual ao menino do talento que enterrou o talento. Enquanto você continuar guardando o que você tem só para você, você é alguém que enterra o seu talento. E o Senhor não se agrada quando você enterra, mas o Senhor se agrada quando você decide derramar. Aí, olha só. Você pode até me dizer, tá, eu entendi. Eu preciso derramar. Eu preciso identificar o que eu tenho em casa. Eu tenho que me posicionar. Beleza, eu já entendi. Derramar, posicionar, identificar. Mas e aí, como eu faço? Eu até sei o que eu tenho em casa. Eu tenho uma voz mais ou menos.
Já começa que sua voz não determina a sua adoração. Você não é chamada para ser cantora, você é chamada para ser adoradora. Aí seu talento de pregar também não define nada. Porque quem prega bonito dá palestra, mas pregação quem faz é o Espírito. Já chega dessa geração que, nossa, você prega tão bem. Gente, quem prega é o Espírito. Se você acha que eu prego bem, eu estou palestrando para você. Jesus não te chamou para ficar palestrando, Ele te chamou para transformar vidas. E pode até ser que o seu jeito de transformar vai ser gaguejando, como Moisés, que dizia que não falava bem. Aí Jesus pega o Moisés, improvável, que também não tinha quase nada em casa, e fala assim: é você, Moisés, você vai falar na frente de Faraó, você vai libertar um povo inteiro. Porque não é sobre o seu talento, é sobre você colocar o pouco que você tem nas mãos do que multiplica para Ele derramar. O menino dos 5 pães e 2 peixes talvez não tinha nada aos olhos humanos, mas porque ele pegou o pouco que ele tinha e entregou nas mãos daquele que é tudo, a multiplicação veio, o milagre aconteceu. Porque ele não foi egoísta e guardou para ele o que ele tinha, porque ele podia ficar desesperado: ai meu Deus, eu vou morrer de fome, eu preciso desses 5 pães e 2 peixes. Não, eu não preciso, porque eu confio que se eu der o que eu tenho para Ele, eu ainda vou ter mais do que o que eu estou dando. E eu vou poder abençoar uma multidão de 5.000 homens. Aquele menino entendeu a verdadeira forma de se posicionar no Evangelho. Não é com egoísmo, é entregando, é dando, é tendo um coração de oferta, é tendo uma vida de oferta em sacrifício. Pode até não ser bonito, pode até não ser fácil, mas gente, é a Bíblia. Se você não está gostando, examine o seu caráter. Se você não está gostando da palavra, examine o seu caráter, porque não sou eu que estou falando, é o Jesus. Se o seu próprio egoísmo não está deixando você escutar o que eu estou dizendo, mas se você sabe, se nós sabemos juntos que nós precisamos nos posicionar de forma diferente, ter uma atitude diferente para ir para uma altitude nova que o Senhor tem para nos dar. Se você sabe que você precisa usar do pouco do azeite que você tem para derramar, e você não sabe ainda como poder derramar, eu vou te mostrar. Eu disse que o desenho da Dani foi muito profético, não disse? E que Jesus mandou eu virar ele de cabeça para baixo, não foi? Vocês querem ouvir uma história ou querem que eu já vá direto? Vocês decidem. História? Não contei história nenhuma, né? Vou contar. Deus fez exatamente isso aqui na minha vida. Exatamente esse desenho. Olha o que aconteceu. Eu disse para Letícia aqui agora que eu fui para mais de 16 países. E ela tá pintando o mundo. Gente, isso é muito profético. Glória a Deus. Mas eu viajei para mais de 16 países porque Deus me mandou. Não porque eu tinha dinheiro. Tinha R$1 na minha conta? Não. Eu tinha condição? Não. E sabe o que deu vontade de fazer? Falando tipo assim: Jesus, vou nada, não vou. Não tem condição. Esqueça, não vou. E esqueça. Mas aí Jesus falou: você vai. Aí eu falei: tá bom. Aulas, palestras. Tudo certo. Beleza, vou fazer. E eu fui. Sem dinheiro. Sem condição. A gente não tinha onde dormir. A gente dormia no chão das igrejas. Quando as igrejas davam lugar pra gente dormir. Quando a gente não fazia isso, a gente dormia em rodoviária. No chão da rodoviária. No chão do aeroporto. Qualquer lugar público que a gente achasse, a gente dormia. Parece chique dormir no aeroporto, mas vai deitar no chão do aeroporto da França, que é cheio de rato. Uma beleza, foi incrível. Dormi eu e o Ratatouille abraçados assim, foi maravilhoso. Tava até cantando Les Pueve, de Viogo comigo, foi maravilhoso, foi incrível. Aí beleza, eu tava numa missão, foi na Europa. A gente começou em Londres
E fomos descendo, a gente foi para vários lugares. E sabe onde a gente terminou? Gente, eu sou maluca, eu não tenho juízo na minha cabeça não. Eu fui para a Ucrânia, ano passado. Sim, o país em guerra, exatamente. Durante a guerra, durante os bombardeios. Eu não tenho juízo, mas eu tô viva aqui na frente de vocês, então tá tudo certo. Minha mãe até me ligou no dia que eu tava entrando na fronteira e falou assim: filha, se der tudo errado, beijo, tchau, te vejo no céu, te amo. A mulher até chorou, se despediu mesmo, achando que eu ia morrer. Eu não vou julgar ela, porque eu também achei que talvez eu não voltasse. Eu cheguei na Ucrânia, eu tava 4 dias sem tomar banho, porque não tinha nem onde dormir, que dirá banheiro. A gente tomava banho em banheiro de posto quando tinha, ou no banheiro das igrejas, ou na casa de alguém se deixassem. E quando não dava, a gente ficava sem banho. Cheguei na Ucrânia, 4 dias, eu já estava fedendo, gente. Tava podre a situação. Eu tava com privação de sono também, porque eu já tava 20 dias dormindo no chão. Eu não tava dormindo bem. E ninguém no grupo falava inglês. Só um spoiler, ninguém falava inglês. Todo mundo falava português. Em todos os países tem brasileiro em todo lugar. Então tinha tradução em todo lugar que a gente ia. Mas na Ucrânia, gente, é um país em guerra. Se tinha algum brasileiro lá, ele já tinha ido embora há muito tempo. Eu teria ido. Teria pego minhas coisas e ido embora. A gente chegou lá e a gente procurava brasileiro, alguém que falasse as 2 línguas, e não tinha. A gente procurou num raio de 300 quilômetros. Não tinha. Aí a gente achou um tradutor que falava espanhol. Pois foi esse mesmo que a gente falou. Deus vai te dar a interpretação, a gente vai falar um portunhol. Você vai falar portunhol e vámonos. Deus irá sempre. Foi uma coisa assim, a gente deu a louca, chamamos o tradutor em espanhol, porque a gente ia passar 4 dias na Ucrânia. A gente precisava se comunicar com eles de alguma forma. E aí, assim que a gente chegou, nós fomos para a igreja, passamos o dia. No outro dia, o tradutor que falava espanhol passou mal. Vou nada. Ele pensou, não vou nada, eu vou ficar aqui na minha casa. Vocês estão rindo, né? Mas não foi engraçado. Imagina o desespero. Você está num país que ninguém fala a sua língua. Você não fala inglês, eles também não falavam inglês. A gente não sabia o que fazer. Aí a gente foi para um orfanato. Eu cheguei lá e eu vi o olhar daquelas crianças e eu via o olhar perdido que elas tinham. Um olhar de falta de paternidade, um olhar de desespero. Dava para ver a guerra no olhar delas. Você enxergava a guerra no olhar. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estão me ouvindo bem? Eu consegui enxergar a guerra no olhar deles. E aí olha o que aconteceu. A gente estava sem tradutor. Aí eu pensei, tá bom, eu vou conversar com essas crianças com o Google Tradutor. Cheguei lá, não tinha sinal. Nem Wi-Fi. Então não tinha tradução. E aí eu, brasileira, que falo português, ainda mais ou menos. Na época eu não falava inglês. Também não falava espanhol, falava nada. Muito menos ucraniano. Eu não sabia uma palavra em ucraniano. Nada. Não sabia nada. Cheguei no orfanato, sem internet, sem tradutor, para passar 3 horas com crianças que perderam tudo. E aí eu entrei em desespero. Gente, eu tive uma crise existencial. Entrei no banheiro e tive uma crise existencial olhando pro espelho. Eu fiquei assim, Deus. Primeiro que eu tô num país que não tem nem privada. É um buraco no chão. Eu tava no banheiro, tinha um buraco do chão do meu lado. Aí eu olhava assim e falava, isso aqui é o banheiro, Deus. Aí eu olhava pro espelho e falava, eu tô horrorosa, tem 4 dias que eu não tomo banho. O meu cabelo não vê água há muito tempo. Eu tô cansada. Eu quero ir pra casa. Eu não sei se eu vou embora desse país, se vão deixar eu ir embora por causa da fronteira. Pra que você me trouxe aqui, Deus? Eu já não tenho nem mais roupa pra doar, porque eu já tinha doado tudo que eu tinha. A gente foi passando em lugares e Deus ia tocando nos nossos corações, a gente ia doando. Eu já não tinha mais nada, eu tinha a roupa do meu corpo. Nem o casaco que me esquentava de verdade, porque estava 0 graus. Esse é um detalhe.
Nem o casaco que eu tava, eu já tava mais. Porque eu tinha visto uma menininha que tava só com uma blusinha bem fina. Eu tirei o casaco e entreguei pra ela. Eu não tinha nem mais casaco. Tava morrendo de frio. E eu olhando pro espelho falando assim, Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Aí eu saí do banheiro e pensei, para de ser egoísta, né? Você tá aqui pra cuidar deles, não de você. Sai e vai ministrar as crianças. Aí nessa hora veio outra crise existencial. Eu não falo ucraniano, o que é que eu faço? Como é que eu falo com eles? Imagina, você tá na frente de mais de 60 crianças que perderam tudo num país em guerra. Tudo que você quer dizer é eu te amo. Jesus te ama, Ele não te esqueceu. E você não sabe como dizer. Isso tem mais de um ano. E todos os dias eu oro por aquelas crianças. Mas até hoje eu não sei o nome de nenhuma delas. Eu oro por crianças que eu não sei o nome. Eu lembro todos os rostinhos, mas eu não faço ideia do nome porque eu não sabia como perguntar. Assim que eu cheguei na igreja e tinha sinal de internet, a primeira coisa que eu pesquisei no tradutor foi como dizer qual o seu nome ucraniano. E eu aprendi e nunca mais esqueci. Yakevasvate. Eu nunca pude usar. Mas Deus vai me deixar usar um dia. Eu vou voltar lá e vou perguntar o nome de cada criancinha. Mas olha a experiência que eu tive com Deus nesse lugar. Eu estava com essa crise existencial, fazendo mímica para as crianças, sorrindo quanto dava, porque elas já choraram demais. Então a gente combinou no grupo que a gente estava, não vamos chorar, a gente não vai ficar triste. Mesmo que doa parte do nosso coração, é pra gente ficar feliz. A gente tem que brincar com essas crianças. Aí eu tava brincando com elas, fazendo mímica. Tipo assim, essa não é maluca. Fazia todas as caras que eu podia. E aí eu comecei a brincar com as crianças e a gente tava se comunicando assim, ó. Perto da Coreia, né? Será que o coração era assim? É sério, eu fiz de tudo que dava. E eu tava brincando com uma menina. Olha, foi bem assim. Tem alguma menina bem pequenininha que dê pra eu fazer? Uma menina pequena. Você, dá pra fazer com você. Você confia em mim? Confia mesmo. Absoluta. Vem cá. Qual é seu nome? Jamile. Vem cá, Jamile. Deixa eu pensar aqui. Vem pra cá comigo. Gente, a Jamile vai ter que confiar em mim, tá? Pode vir outra pessoa pra segurar o microfone aqui pra mim? Por favor? Obrigada. Ó o que eu fiz. Jamile, vem cá. Pula aqui no meu colo, sobe no meu colo. Foi literalmente isso. Você vai se soltar e você vai cair pra trás. Você confia em mim? Tá, vai pra trás. Ela não confiou, ela não soltou, mas tudo bem. Aê, ela confiou. Volta, volta. Foi isso que eu fiz. E eu fiquei brincando assim com a criança. Obrigada, Jamile. Pode pular. Obrigada. Mas tá, vem aqui pra eu mostrar. Eu tava brincando com ela assim. A menininha tava aqui na minha cintura e eu tava jogando ela pra baixo. Ela era menor que a Jamile. Então, eu tinha mais força pra conseguir jogar ela e voltar. E, gente, eu joguei essa menina pra cima, pra baixo. Eu não sei como essa menina não caiu. Foi o Espírito Santo. E aí, a gente brincando, teve uma hora que a blusinha dela subiu. Ela tava aqui embaixo e a blusa dela subiu. É normal, certo? Aí, Jamile, olha o que aconteceu. A blusa dela subiu e ela ficou desesperada, tipo... Ela começou a esconder a barriga. E aí você se pergunta, por que ela começou a esconder a barriga? Obrigada, Jamile, pode descer, obrigada. Ela começou a esconder a barriga e eu perguntei assim, tá, o que aconteceu? Quando eu olhei direito pra barriga dela, não tinha barriga. Não tinha umbigo. Não tinha seio. A blusa dela subiu toda. E tudo era queimadura. Tudo era queimadura. O corpo dela inteiro. E a cicatriz eu fui perceber depois. Ela tava com uma blusa fina. E aí ela mexia, dava pra ver que a cicatriz vinha até o pescoço. Eu não sei pra baixo até onde ia, mas eu sei que ela não tinha umbigo, não tinha seio e até o pescoço ela tinha a marca da queimadura. E eu continuei brincando com aquela menina, eu fingi que não vi. Porque, mais uma vez, eles já sofreram demais, eles não precisam que eu chore. Eles precisam do meu carinho, do meu cuidado. Eu fiquei brincando com aquela menina. E aí, glória a Deus, nosso tradutor ficou bem. Pegou um ônibus e veio nos ver.
Nisso as crianças já tinham ido embora. Tinham ido para uma aula que eles tinham que fazer. Mas uma professora ficou com a gente. E aí eu perguntei, professora, através do tradutor, qual é essa história dessa menina específica? Ela tem um cabelinho preto, ela tem um cabelo liso, os olhos claros e a barriga dela é queimada. Ela falou, essa é uma das histórias mais tristes que a gente tem aqui. Essa menina recebeu uma bomba em casa, literalmente. O prédio dela recebeu uma bomba e a bomba caiu bem no andar dela. Na hora que a bomba caiu, o pai, a mãe, o irmão e ela começaram a queimar. O pai morreu na hora, o irmão morreu rapidinho também, queimando vivo. E ela e a mãe estavam queimando quando um policial abriu a porta, falando em ucraniano, quem eu salvo, quem vocês querem que eu salve? Aí a mãe disse, meu filho já está morto, eu estou morrendo, salva minha filha. Pega a minha filha. Ele já tinha um menino no colo, aí ele foi lá e pegou a menina no outro braço. A menina assistiu o pai e o irmão morrerem e viu a mãe, imagina, ela saiu no colo do homem com a mãe queimando para morrer. A mãe morreu também. E aí essa menina foi salva pelo policial. Só que não, porque o policial era um guerrilheiro disfarçado. E ele sequestrou aquelas duas crianças no colo dele e abusou sexualmente deles dois por 3 meses. O menininho morreu. Ele não conseguiu suportar. E quando a equipe do orfanato foi lá para resgatar, o corpo do menino estava jogado no chão, fedendo. E a menininha estava sendo estuprada na hora que eles chegaram. Ela foi resgatada. Ela foi levada para esse orfanato. E só tinha 5 meses que tudo isso tinha acontecido quando eu a conheci. Jesus foi muito bom comigo. Porque quando eu cheguei, eu vi no olhar dela, não de todos, mas principalmente dela, um olhar muito perdido. Um olhar que se perguntava, pra que eu tô aqui, né? Pra que eu ainda existo? Todo mundo morreu, eu não conseguia conversar com ela, mas é como se eu ouvisse no meu espírito os pensamentos dela. E é como se ela se perguntasse, pra que eu ainda tô viva? Todo mundo morreu, era pra eu ter morrido também. Depois de tudo que eu passei, o que eu tô passando era pra eu estar morta. E aí no final do dia, 3 horas depois, eu não falei nada pra ela porque eu não sabia a língua dela. Mas Deus a me deu pra cuidar. Ela ficou comigo, ficava no meu colo. No final do dia, ela sorriu pra mim. Ela abriu um sorriso tão grande. E era como se o rosto que estava perdido, desolado, sozinho, finalmente encontrasse uma luzinha de esperança, sabe? E ela deu um sorriso, e ela correu e me abraçou. E ela falou alguma coisa que eu não entendi. Mas depois eu botei no Google Tradutor o que ela disse. Ela disse assim, Eta Bilu Bilu. Isso significa eu te amo. Eu não sei o nome dela. Eu não sei como ela tá agora. Mas eu sei que ela se sentiu amada. E mesmo que eu não tivesse nada, gente, eu não tinha nada. Eu não tinha a língua deles. Eu não tinha roupa para dar. Eu não tinha dinheiro na minha conta bancária. Eu não tinha nem cheiro bom, nem cheirar bem eu tava cheirando. Eu não tinha tomado banho por 4 dias. Mesmo no pior cenário possível, Jesus usou o pouquinho de azeite que eu tinha. O pouco de azeite que eu tinha era a presença dele. E olha só o que aconteceu. Gente, nessa escola, nesse lugar, nesse orfanato, acontecem vários atentados. Porque os guerrilheiros querem estuprar crianças. É um prazer que eles têm mesmo. Eles querem estuprar as crianças. Então, eles são pedófilos, eles são loucos. E eles querem entrar naqueles lugares para sequestrar as crianças. Então, as paredes, o teto, tudo tem marca de tiro. Tudo tem marca de tiro. As coisas são quebradas, é tudo meio destruído, sabe? Porque eles não têm dinheiro para reconstruir. E mesmo que reconstrua, já já vem alguém e ataca de novo. E aí eu tava assim, eu tava olhando pro teto.
e eu tava vendo bem um pontinho de marca de bala. Eu tava olhando pro teto e eu vi aquela marca de bala. E bem nessa hora, o nosso time em brasileiro falou assim: vamos se ajoelhar. E a gente ficava conversando em português entre si. Eles falaram assim: vamos se ajoelhar e vamos orar. Mesmo que eles não entendam o que a gente está falando, eles vão ver a gente ajoelhando, eles vão se ajoelhar também. O Espírito Santo vai fazer. Mesmo que eles não entendam, Deus vai traduzir aqui. Aí, o líder disse: ajoelha. Lá foi eu ajoelhar. E eu ajoelhei bem no lugar da marca da bala. Eu ajoelhei e começou a cair uma goteira na minha cabeça. Caíam gotas de água na minha cabeça. E naquele momento a minha oração foi: Deus, eu não tenho nada para dar para essas crianças. Eu não tenho nada nem para te dar. Eu estou esgotada, eu estou fraca. Eu não tenho nem como pregar porque eu não sei a língua deles. Senhor, eu nem sei porque eu estou aqui. Eu não sei o que eu tenho em casa. Parece que eu não tenho nada em casa. E aí as gotinhas começaram a cair na minha cabeça. E o Espírito Santo de Deus soprou assim no meu ouvido: filha, é no lugar onde você não tem nada que eu derramo em você. E você recebe tudo. Eu ouvi claramente a voz do Espírito Santo dizendo: eu estou derramando em você, porque é onde você não tem nada, que eu sou tudo através de você. Mesmo quando você não vê, mesmo quando você não escuta, mesmo quando você não sabe falar, eu sou tudo através de você. E aí eu vi, foi bem assim. Vocês podem trazer toda aquela organização aqui de novo, por favor? Eu vou só manter meu desenho da Dani junto comigo. Quero guardar esse desenho no meu coração, gente. Agora vocês entenderam por que isso aqui foi tão profético para mim? Eu recebi gotas do céu. Eu sei, Deus estava mandando diretamente do céu aquelas gotas através daquele buraquinho da bala que caiu na minha cabeça. E esse desenho representa um derramar ainda maior de Deus. Porque se Deus pode derramar tudo através de gotas, o que Ele faz quando Ele começa a multiplicação desse jeito aqui? Estão conseguindo ver? Com os olhos espirituais o que Ele quer fazer? Olha só o que o Senhor fez. Ele começou a jogar gotinhas na minha cabeça. Caíam gotas na minha cabeça. E gente, eu não conseguia parar de chorar. Aquelas gotas iam caindo. E é como se eu estivesse recebendo gotas do sangue de Jesus, gotas do azeite da presença do Espírito. E estava me enchendo. O Senhor estava me enchendo, porque era no lugar que eu estava vazia de dons, de mim mesma, de capacidade, que Ele foi capaz através de mim. E eu queria chamar o João e também o pastor Mateus. João e pastor Mateus. Porque Jesus tem algo para fazer de diferente hoje. Ele já está fazendo, mas Ele vai fazer algo ainda maior agora. Eu acredito que o Senhor nos trouxe aqui hoje para fazer algo profético. E é profético na sua vida. Deus não te trouxe aqui só para você ouvir palavras. Ele te trouxe aqui para te transformar. Ele te trouxe aqui para derramar em você. E aí você pode estar dizendo assim: Jesus, eu não sei como derramar o que eu tenho. Eu não sei como derramar do azeite que eu tenho em casa. Eu não sei como usar o que eu tenho, Jesus. Eu não sei que posicionamento eu tenho que tomar agora. Qual é o primeiro posicionamento que eu tenho que fazer antes do dia acabar? O que eu tenho que fazer, Jesus? Qual a posição de uma jarra enquanto ela derrama? Uma jarra derrama quando ela se prostra. Uma jarra derrama quando ela se prostra. Você é um jarro, mesmo que vazio, nas mãos de Deus. E você vai derramar do azeite que Ele te dá quando você se prostra. E olha só, isso é profético. Vocês podem os dois se ajoelhar aqui para mim. Tanto o pastor quanto o João, se ajoelhar aqui para mim. Quando você se prostra, em posição de se prostrar, você é uma jarra que derrama. Olha só, você é uma jarra que derrama.
Você é uma jarra que derrama? E quando você se prostra, Deus está derramando do céu em você. Quando você se prostra, Deus está derramando o azeite do céu em você. E Ele está te ungindo, e Ele está te transformando, e Ele está te fazendo novo. E Ele faz até a última gota. E quando você está vazio, quando você não tem mais nada, é nesse lugar que, como jarra vazia, o Espírito Santo te enche do óleo e do azeite dele, para derramar quando você sair daqui, para derramar na sua escola, para derramar no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família. Você não veio aqui só para ser transformado, você veio aqui para ser transformado, para transformar. Você não foi chamado para viver só para você mesmo. Você é usado, escolhido por Deus. Ele está te transformando para você transformar. Ele está te dando um novo posicionamento para depois te dar a posição. Ele está dizendo: muda a sua atitude e eu te coloco na altitude que eu te chamei para estar. Mas para isso você precisa ser um jarro. Para isso você precisa derramar. Então eu não vou dizer mais nada. O Espírito Santo já falou. Ele já disse como a gente tem que estar. Ele já nos ensinou o que a gente tem que fazer. E se é se prostrando que nós recebemos do azeite, esse é o lugar que nós temos que estar. Aos pés daquele que nos chamou e nos escolheu. Às vezes você até está no seu país em guerra. Seu país em guerra é sua escola. Porque tem gente morrendo todos os dias para o pecado, para a dor, para a pornografia, para o suicídio, para a depressão, para a ansiedade. Às vezes a sua casa é o seu país em guerra. E aí você fica assim: Senhor, me leva para as nações. E Deus está dizendo: calma, porque antes das nações eu te dei sua casa. Antes do ministério lá fora, eu te dei uma escola para cuidar. Antes de te dar um microfone, eu te dei uma amiga. Antes de te dar um monte de seguidores, eu te dei os 500 que você tem. Eu te dei 1000. São esses 1000 que eu quero falar. Antes de te dar a posição, eu quero ver o seu posicionamento. E o primeiro posicionamento que Ele espera de nós hoje é se prostrar. E quando você se prostrar hoje, as portas do céu serão abertas. E aquele que derramou gotinhas na minha cabeça, e as gotinhas foram capazes de me encher, Ele irá derramar não gotas, mas Ele irá derramar todo o azeite da presença dEle nas nossas cabeças hoje. Eu sinto Jesus falando, Salmo 23, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ele vai nos encher para que nós possamos transbordar. O Espírito está nos enchendo para que a gente possa transbordar. Então, se você sabe que você precisa se posicionar diferente, sabe que você tem que mudar de posicionamento, mudar o seu coração, sabe que você precisa se tornar um jarro vazio para que Ele possa te encher, sabe que você tem um lugar que você tem que se posicionar e você não tem feito, sabe que você precisa aprender a usar o seu azeite para derramar. Se você sabe que você é essa viúva com um pouquinho de azeite, o seu lugar é prostrado aos pés dele. E Ele está te esperando. Eu não sei como. Vamos abrir espaço aqui, pelo menos no corredor. Não sei como. Chegar para o lado. Muito obrigada, gente. Deus abriu o mar vermelho aqui. Foi quase uma abertura do mar vermelho. O lugar que o Senhor quer que você esteja é prostrado aqui no altar.
Se você sabe que esse é você, você não tem se posicionado da forma correta, ou você quer receber mais do azeite dele. Se você é essa pessoa que sabe que você precisa de mais, Senhor, eu preciso de mais. Deus, eu preciso de mais. Eu estou inconformado com um pouco. Senhor, me leva para lugares mais profundos. Me leva ao lugar mais profundo. Já tem gente entendendo o que o Senhor está dizendo. O lugar de um verdadeiro adorador é aos pés daquele que merece ser adorado. Hoje o nosso convite é para nos prostrarmos na presença dele. Voltarmos para a presença, recebermos mais da presença. Recebermos do azeite do céu. Eu vejo Jesus derramando uma nova unção aqui. Uma unção nova. Azeite representa presença e representa unção. Eu vejo Jesus derramando uma nova unção aqui. Uma unção de nações. Eu vejo Jesus dizendo: não se preocupa com o que você vai falar. Não se preocupa com como você vai falar. Não se preocupa com como você vai. Não se preocupa com quando, com onde. Não se preocupa com como, se preocupa com quem, é comigo. Se eu sou o seu quem, você não precisa se preocupar com mais nada. Se eu te dei as nações, eu te levarei às nações. E eu derramo hoje. Eu vejo Deus derramando na sua vida o azeite das nações, o óleo das nações. O mundo conhecerá do Senhor através da sua vida. E não vai ser abrindo a sua boca, você não vai ter que falar. Deus vai te levar a se relacionar com pessoas, a ter amizades. E é aí. Porque se Deus está te pedindo para ir para lugares que o nome dele não pode ser pregado, porque você pode ser preso, o Senhor vai te dar uma nova unção. O Senhor vai te dar as estratégias. O Senhor vai te dizer como. Só se preocupa com quem. Existe uma nova unção nesse lugar hoje, gente. Existe uma nova unção nesse lugar. Eu vejo o azeite fluindo do altar. Vocês viram que a Letícia pintou. Existe um trono. Um rei assentado no trono. E o rei se levantou do trono hoje. Ele olha pra gente hoje. E ele olha para todas as nações. Ele olha para o Brasil, ele olha aqui para Nova Iguaçu, ele olha aqui para essa igreja, ele olha para o Resplandeça. E ele diz: eu me levantei do meu trono e o meu azeite está descendo da minha barba. E o azeite desce da barba, vai até a ponta da roupa e desce pelos pés e nos unge, e nos unge, e nos enche, e nos batiza. A presença do Senhor está aqui nesse lugar. E se você está aqui prostrado aos pés dele, esse é o seu lugar de transformação. Jesus está te transformando aqui. Enxergue fisicamente esse trono. Enxergue o trono do Senhor na sua frente. Veja Jesus em pé. O Jesus que morreu numa cruz, que derramou sangue por você, agora ressurreto. Ele ressuscitou, ele reina. Ele é o leão da tribo de Judá que ruge. E o leão da tribo de Judá que ruge levanta do trono. E no levantar do trono, ele derrama. Existe um derramar do Espírito aqui nesse lugar. Um fluir novo do Espírito nesse lugar.